Muito bem, estamos de volta. Que bacana, né? Abrir com Beatles Forever logo mais no Teatro Bradesco. Numa sexta-feira fecha bem a semana e abre o final de semana, que pode começar com um showzaço de logo mais, não é? Muito legal mesmo, viu? E emocionante acima de tudo. Olha aqui, neste final de semana, o Atlético se despede de sua torcida e o jogo rola no Independência. E vai rumo a Marrocos. Na segunda-feira já o Atlético parte para Marrocos. E a promessa é de casa cheia e todo mundo de ouvido ligado na Band News FM 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. A bola rola no rádio, você vê na tela, vê no estádio e ouvido ligado na caixinha. Preste atenção aí no que o Atlético prepara para domingo. Veja aí. Atleticanos na contagem regressiva para a viagem para o Marrocos. No Galo, só se fala em Mundial. Mundial. É difícil pensar em outra coisa, é algo muito importante. O clube, não só para o clube, mas para cada atleta, cada jogador, para a torcida. Mas o Atlético ainda tem mais um jogo pelo Brasileiro. É o Vitória, domingo no Independência. E a torcida promete lotar o Caldeirão do Horto. Tem que fechar com chave de ouro. A torcida vai em peso e na segunda também vamos prestigiar eles no aeroporto também. Presença garantida, né? Despedida em grande estilo. Rumo a Marrocos. Além da despedida, o jogo contra o Vitória pode fazer do Atlético o melhor mandante do Brasileirão, ultrapassando o rival Cruzeiro. Para isso, precisa vencer a equipe baiana. Acho que nada melhor do que você poder viajar, fazendo uma boa partida e de repente tendo uma boa vitória. Sabemos que essa vitória não vai ser tão fácil assim como falar que você vai vencer, mas vamos fazer de tudo para que nós possamos vencer dentro de casa. É o Galo quase imbatível em casa. É a manutenção daquela máxima que já ficou famosa no Independência. Caiu no Horto? Tá morto. Os números já dizem tudo, né? Caiu no Horto, tá morto. Caiu no Horto, tá detonado. Você jogar ao lado de uma torcida como a nossa, não tem como não contagiar, né? É como se a tua força dobrasse. Caiu no Horto, tá morto. Aqui quem manda é o Galo forte e vingador. Cantou no terreiro de casa, passou o rolo compressor. Caiu no Horto, tá morto. Aqui quem manda é o Galo forte e vingador. Tá aí, né? O Júnior Brasil já contou aí que ele vai fazer o gol do Campeonato Mundial. Ele sim será o autor do gol, segundo o Júnior Brasil, que está preconizando. Júnior Brasil disse que o Luan vai ser o autor do gol. Olha aqui, é legal se despedir com um grande jogo, com casa cheia, com toda a festa antes, durante e depois do jogo. E a mesma coisa deve se aplicar na segunda-feira, quando a torcida deve abraçar, né, e parar a cidade de Belo Horizonte para a despedida, então, dos jogadores que seguem para Marrocos. Comigo aqui, Juverci Júnior, o grande Juverci e Dimar Oliveira. Programa hoje pequenininho, curtinho, até 1 da tarde. Daqui a pouco tem o sorteio dos grupos da Copa. Beleza, Juverci? Beleza, que bola linda, né? Bonita, cara. Essa aqui é a oficial, é a brazuca mesmo. E o curioso dessa bola aqui é que ela é toda... Ela é colada a laser, porosa. né? É a laser, é o sistema da é laser. muito legal. Inspirado nas fitinhas do senhor do Essa Bonfim, bola, né? para quem tem a imagem HD, né, ela é toda cheia de umas. E são apenas 6 gomos essa bola. É muito legal. 6 gomos só, misturada a laser. Tecnologia essa sim é a bola oficial da Copa do Mundo, a brazuca, que está aqui. E o Juverci é o craque, né? Que inclusive vai atuar no Mineirão na quarta-feira que vem, no jogo da imprensa. Juverci, mas é legal, né? Essa despedida do Atlético aí contra o Vitória. Vitória deve pagar o pato, entre aspas. Boa sem tarde. Dúvida. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Será um jogo fantástico. Um jogo fantástico, porque teremos Ronaldinho Gaúcho, né? Isso, de volta. Só a volta do Ronaldinho Gaúcho já vale o ingresso. Claro. Casa cheia, e na segunda-feira, cerca de 30 mil pessoas são previstas poder acompanhar o Atlético até o aeroporto. Acredito que vai ser um domingo, uma segunda-feira maravilhosa para os torcedores e o time atleticano. E você sabe, Everton e Juverci, que tem gente falando assim, será que não dá para esconder os jogadores do Atlético numa bolha? Não dá para evitar que eles joguem no domingo? Leve eles para Marrocos numa bolinha, depois de tudo que se viu no meio de semana com o Bahia,
tá todo mundo meio preocupado. O Cris lá em cima é um dos preocupados. Eu também acho que tem que jogar todo mundo. Mas é porque isso, essa onda de contusões e tal, o pessoal tá com medo, o pessoal fica com medo. Receoso, porque evidentemente que ninguém do Vitória vai fazer na sacanagem, mas é coisa de jogo. Porque o Vitória vale uma vaga na Libertadores. O Vitória vale coisa. O Vitória é um dos times que secam a Ponte Preta na Sul-Americana. Também. Torcem contra a Ponte para abrir mais uma vaga pelo Campeonato Brasileiro na pré-Libertadores, né, Gilberto? E vale lembrar que o time do Vitória não é um time tão simples quanto parece, né? Tem um Dinei que é um excelente goleador, o cara joga muito bem, muito perigoso. Acha uns gols ali, aquelas bolas perdidas, né? Lembra muito o Dinei antigo, né? Dinei antigo. Fisicamente, o jeito de correr, o jeito de bater na bola. E o rosto também, justamente por isso que ele tem esse apelido, né? Um pouco menor, mas é bacana. Agora, e aí você entra naquele questionamento de novo desse regulamento da Libertadores, essa história de pré-Libertadores. Então, na verdade, não são 4 vagas para Libertadores. Na verdade, são 2 vagas diretas, aí são 2 vagas de Libertadores e 2 vagas numa primeira fase de Libertadores. É legal que a Conmebol pense e repense essa história, mudar um pouquinho isso, porque o cara fica achando que ele está indo direto, não é nada disso. Essa pré-Libertadores é muito complicado, o cara não tem garantia nenhuma, o que se ganha não é o que todo mundo vai ganhar. Então, isso é uma coisa que precisa de repensar. Né? Inclusive com o Corinthians, claro. Né? Na primeira fase. Foi eliminado. Então, quer dizer, você tem esse contexto de Libertadores que você começa a questionar num momento como esse. O Vitória e o jogo do Atlético só vai acontecer no domingo exatamente porque o Vitória ainda está brigando por essa vaga da Libertadores. Ainda tem muitas situações acontecendo. E aí é legal que a Conmebol passe, quem sabe, repensar esse contexto mesmo das vagas. Muito bem. Agora, a gente, só mais um detalhe do Atlético curtinho aqui, sobre essa questão da festa da torcida e tal, porque, na verdade, nas redes sociais a gente tem sistematicamente visto algum detalhe sobre o dia seguinte ao jogo. Né, que é a despedida, os torcedores de fato estão preparando. Né, grande carreata. É meio que uma carreata e alguns torcedores ficarão nas vias de acesso até ao aeroporto para saudar esses jogadores aí que seguem para o Mundial e por isso a gente citou aqui. O que seria realmente fantástico. O grande detalhe, a grande diferença em relação, por exemplo, ao que aconteceu com o Corinthians é que o Corinthians partiu na noite. Isso. Né, então todo mundo já tinha trabalhado e tal. Agora, pela manhã, o Atlético vai pela manhã, o voo sai às... O horário certo é eu acho que é 10 horas. 10 horas, Então, o pessoal está combinando 11 ali, horas o voo? Então então pela manhã é mais complicado. No fim das contas, eles têm que chegar às 10. Mas vale lembrar que o aeroporto de Confins está em obra. Já é catastrófico para conseguir chegar lá e estacionar. Nós, da própria imprensa, sofremos muito com isso quando a gente vai fazer desembarque dos times, porque é um trânsito congestionado por conta daquelas obras. E imagina com esses 30 mil. O Atlético tem que ficar atento a isso também. Acho que vale essa dica, porque tem que chegar no horário. Mas a galera o plano da galera é pegar o pessoal ali na Cidade do Galo mesmo, ficar ao longo da MG10 até chegar ali no aeroporto de Confins, ou seja, o que vai ter a carreata, mas vai ter toda uma aglomeração de pessoas até o aeroporto. É tipo assim, eu abraço o Atlético e entrego ele ao Mundial. A ideia deles é essa, fazer aquele corredor que a gente cansou de ver no Independência, né? Aquela rua de fogo, aquele negócio, de fazer ali ao longo da MG10 até o aeroporto de Confins, para que realmente o Atlético possa ter essa saída de Belo Horizonte, levando a energia toda a galera. O Cris está me passando aqui que a saída do CT às 9 da manhã, o voo 10h58, 11 horas, portanto. Então, às 9 da manhã, o time sai do CT de Vespasiano e aí já com a festa da torcida. Vai estar às 6 horas da manhã, meu amor. Até o aeroporto internacional de Confins. Como o CT é bem próximo do aeroporto, então rapidinho minimiza os problemas. 15 minutinhos já está lá. Olha aqui, a festa ela não para. Né? Ontem foi a vez do Cruzeiro ser homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a gente vê como foi, porque a nossa equipe estava lá. Veja aí. Todo mundo querendo tirar fotos com os tricampeões brasileiros. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais se transformou em estádio. Marcação cerrada dos deputados que homenagearam jogadores e comissão técnica pela conquista. Assédio dos torcedores. Nada melhor do que isso, né? A gente fica acompanhando no estádio e nos bares assistindo, mas aqui ver de perto e abraçar o ídolo não tem preço. É importante estar junto com a equipe aí, prestigiando pelo grande título que o Cruzeiro conquistou. Nada melhor do que uma homenagem válida para toda a equipe do Cruzeiro. Tricampeão em Minas Gerais é só o Cruzeiro, então tem que estar vindo prestigiando sempre que puder nós estamos aí. Eu acho que o time fez por merecer. O time está merecendo essa festa.
devagarinho. Esta é a segunda homenagem só nesta semana que o Cruzeiro recebe pelo título do Brasileirão. Na quarta, a homenagem foi do governador Antônio Augusto Anastasia. Eu acho que isso é o preço, né, da conquista. Né, tá tirando foto, autógrafo. Acho que é o carinho que a torcida transmite para os campeões, para nós atletas. Então a gente fica muito feliz por isso. A música que embalou a conquista do Tri não ficou de fora da cerimônia. E amanhã o Cruzeiro recebe mais uma homenagem, só que dentro de campo no Maracanã. É a troca de faixas com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Vai ser um jogo de comemoração, é claro, das duas equipes, mas com certeza depois que o juiz apitar vai ter com certeza competição, porque todo mundo quer ganhar. O jogo realmente de festa, né? Não muda absolutamente nada. O Cruzeiro vai com um misto quente para jogar no Rio. E, naturalmente, para entrega de faixas, é festa, tudo. Não vai ser diferente desse disso. jogo vai ser isso, né? Somos dois campeões brasileiros em campo. Acho que vai ser interessante, vai ser um bom jogo. Aliás, quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, eu cheguei a fechar os olhos e ver homens engravatados, dando pulos de alegria em suas salas com ar-condicionado, lá no Rio de Janeiro. Salvou, né? Salvou, salvou, galera. Né? Salvou. Se não entram do Rio, não entram de São Paulo, os caras morreriam. Aí entra o Flamengo. Porque lá no Flamengo é o seguinte, acontece a história aqui, tem um amigo meu da imprensa lá, amigo seu também, que diz o seguinte, numa ordem cronológica, aí você vem até o 7 aqui com o Flamengo, até o 8 com o Flamengo. Aliás, até o 7 com o Flamengo. Aqui Vasco, aqui Fluminense e aqui, se sobrar tempo, fala do Botafogo. É brincadeira. Na rádio dele é assim, aí eu, mas só na sua, não, é assim em geral. Flamengo, Botafogo campeão mundial. Flamengo dispensou o técnico, notícia de capa, Flamengo dispensou o técnico. Mas sabe o que eu acho bacana em relação a nós mineiros, né? E aí a gente está falando de Cruzeiro e Atlético na Libertadores do ano que vem. Uma pessoa, um jornalista. Nós mineiros? Nós mineiros? Ah, sim, nós mineiros. Então é o seguinte, é o fato de que nós temos as duas melhores equipes. Ponto. Independentemente do que vai acontecer, porque a impressão que a gente tem é que a gente vai ficar mais forte. Né? Cruzeiro e Atlético vão contratar, Cruzeiro e Atlético vão mexer nas suas equipes, mas num fortalecimento técnico, né? Uma qualificação das equipes. Então, cara, pode entrar Flamengo, pode entrar todo mundo. Essa rivalidade absoluta aqui vai fazer com que eles estejam melhores. E isso pra gente é pontual. Eles podem entrar. Vamos Falei ver de ordem cronológica, que não cabe na frase que eu quis dizer, não. Então tira o cronológico, que não tem nada a ver com o que eu quis falar. Foi? Nada, absolutamente nada a ver. Flamengo que, aliás, confirmou a permanência do Jaime de Almeida. É verdade. Até que, enfim, é aquilo que a gente vinha falando, bem né? também. Se eles se dão bem com o técnico interino, era bom eles já começarem com o interino. Né? Até porque trocar agora e começar um projeto depois de time campeão. Técnico interino no Flamengo, sabe o que acontece, né? Ué, vai, né? Fica, né? Não, na verdade, 3, 4 derrotinhas. O Andrade, por exemplo, guarda uma mágoa do Flamengo, uma coisa absurda, né, o Andrade? Mas sabe o que é? Isso é organização, 2009, né? Depois. Isso é o que a gente fala de organização. Por que Cruzeiro e Atlético também? É organização, é diretoria, é peso. O Cris, que é nosso companheiro aqui, o Cris Galo, tá pedindo para falar do Cruzeiro, que ele tá sentindo falta da gente falar do Cruzeiro. Então vamos falar que o Cruzeiro tá de férias, praticamente, esse jogo, e aí todo mundo viu, a ritmo de festa, né? Everton Ribeiro nem lá na Assembleia foi, vai casar amanhã, né? Amanhã é o casamento dele, na igreja, né? Então é ritmo de festa, Cris, tá bom isso? Você quer mais alguma coisa? E o presidente... Ele gosta de ouvir as coisas do Cruzeiro. E o diretor de futebol, Alexandre Matos, disse que não tem empresário nenhum que vai arrancar Everton Ribeiro desse jeito, não. E outra coisa, que é isso? Que lá quem fala são eles. Eu gostaria até de perguntar a você, Gilberto, se essa questão do assessor de imprensa do Everton Ribeiro soltar aquela nota ontem, você acha que aquilo ali é mais para uma valorização do atleta? Ele fica no Cruzeiro, aí eu faço isso aqui como se funcionasse alguma coisa para valorizar o atleta? O fim da nota deixa isso muito claro, né, Everton? O fim da nota deixa muito claro que é uma pequena pressão para que, se o atleta não sair do Cruzeiro, ele seja valorizado. Quando ele diz ali, é o melhor atleta em atividade no Brasil, nenhum atleta fez o que ele fez. Ou seja, Cruzeiro,
Dá uma ajustada no salário, né, Cruzeiro? Valoriza mais um pouco mais. Mas a gente tem que dizer agora, que não é mentira, né? Não é mentira, claro. porque ele não ia se utilizar do nome do técnico do Manchester, não ia dizer que ele estava lá, que ele observou, que eles disseram que ele... Alguma coisa tem. Então, tudo bem, mas o Cruzeiro Alexandre tem que se resguardar. O Alexandre Matos deixou claro ontem, exatamente, de que não vai se sentir pressionado por isso. Isso aí, mas o Montijo foi desse jeito. Aliás... Chama o empresário lá e faz aqui, filhinho, você não fala não, meu filho. Vamos ver o que o Alexandre... Ah, tá chegando a informação, como é que é? Ah, beleza. Aqui, ó, a informação que acaba de chegar. O Atlético acaba de acertar o que o Calil disse que estava atrasado. Então o Atlético não deve absolutamente mais nada aos jogadores, acaba de ser liberado o pagamento, o dinheiro já estará na conta a partir de meia-noite. Portanto, se você é em parte interessada... Né? Já fique sabendo que o dinheiro cairá na conta dos atletas logo mais. De repente até agora mesmo, né? De repente até agora. Então o Atlético está rigorosamente em dia. Olha aqui, vamos ver o que o Alexandre Matos falou sobre essa questão que a gente está discutindo aqui. Veja aí. Termina que é um bom negócio. Tem nada, absolutamente nada. Pressão, a gente não aceita pressão nenhuma, a gente não aceita nenhum tipo de situação fora uma negociação que o Cruzeiro determine aquilo que é bom ou não para ele. O Cruzeiro entende, então, como pressão, o que disse o empresário, Alexandre, que o jogador está em outro patamar, o clube tem que entender isso? Não, eu estou respondendo que ele me perguntou se não pegou, sobre essa pressão. Estou falando que o Cruzeiro não aceita, não estou falando que teve pressão, não teve nada. O empresário dele, Cruzeiro, me ligou, falou que não falou nada daquilo, foi bem diferente a conotação e escrever de outra maneira. Está tudo sob controle, não tem nenhum tipo de negociação para nenhuma saída de nenhum atleta, Everton ou qualquer outro, e caso tenha e o Cruzeiro entenda que seja um bom negócio, o Cruzeiro efetiva sem problema nenhum. Muito bem, tá? Então, palavras do diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos. Se mostrou ali bastante tranquilo, né? Tá, sempre tranquilo. Clima de festa, uma respostazinha. Ele foi claro, né? Ele foi claro. Só sai se o Cruzeiro... E outra coisa, se o Cruzeiro entender que tá na hora, também sai. É tipo assim, olha aqui. Nós temos uma equipe muito bacana, teve essa estrutura, então é isso que você está vendo aqui. O Everton Ribeiro também cresceu diante de uma estrutura, de um treinador que apoiou, o futebol dele apareceu por causa disso. Então também não é assim não, o Cruzeiro passou por vários e também passará. Foi mais ou menos isso que ele disse, não vem com pressão não, que a história aqui é outra. E é esse o posicionamento que tem que ser. Não adianta discutir, gente, os direitos econômicos federativos dele estão presos ao Cruzeiro, ponto. Quem vai resolver a vida dele é o Cruzeiro. Não, e outra coisa, tem uma questão que é muito bom e muito importante ela ser destacada. Para o atleta sair, o clube faturar muito, ele tem que ter um salário alto para a multa rescisória acompanhar e, consequentemente, o clube se dá bem. Então, o principal interessado na renovação do Everton Ribeiro, pelo menos uma renovação entre aspas, é o próprio Cruzeiro. A não ser que a proposta venha direta. Mas se o Cruzeiro fez um contrato com o Everton lá atrás, não é? E naturalmente, tem interesse em aumentar o valor para a multa rescisória aumentar, consequentemente, tem que negociar com o atleta. É só explicar... A não ser que já tenha feito. É isso. A opção de renovação é do Cruzeiro. Isso é uma coisa que o Cruzeiro tem. E ele tem contrato. Então, o que o time pode fazer lá para tentar tirar ele de imediato? Aí oferecer uma grana muito alta e aí você não precisa dessa multa. Aí você vai direto e aí o Cruzeiro tem para... Aí o Cruzeiro decide, isso é bom para mim ou não é. Então, ele pode ter essa brechinha, né? Já vimos vários casos disso, né? O clube procurar diretamente o atleta e isso gera um desgaste muito grande, gera um desconforto, porque eu acho isso desrespeitoso com o clube, quando você procura diretamente o jogador. Não é política do Manchester nem dos clubes da Inglaterra esse tipo de situação. Por isso que eu acho muito estranho. O técnico, ele só deixou claro que é um jogador que o interessa muito, que chamou sua atenção. Na nota que o assessor do Everton Ribeiro divulgou, ele não falou que foi procurado, ele falou que o técnico deixou claro e falou que tem interesse no jogador, mas... Será que já procurou pelos bastidores? Por isso que eu estou dizendo. Seria algo absolutamente normal. Diante do que apresentou na temporada toda o Everton Ribeiro. Mas aí o Cruzeiro pode bater o pé. Claro. Aí o Manchester United está quebrando uma ordem hierárquica de... E não é política deles. Normalmente eles falam primeiro com o clube, até por uma questão ética mesmo. Eles são extremamente éticos por ali. A gente já teve a oportunidade de ver vários jogadores nesse nível e essa é sempre a notícia que a gente tem. E tem uma outra coisa que o futebol inglês preza muito, que é a passagem dos jogadores por seleção brasileira. E o Everton não encaixaria nesse tipo de situação. Existe também no futebol inglês, tanto é verdade, que o próprio Gomes, quando ele teve um tempo
tempo que ir para fora e ficar lá, porque eles tinham interesse, aquela história toda. Então você tem que ter também um número de convocações para a seleção brasileira, ou de base, ou a seleção principal. Até para gerar o conhecimento do próprio torcedor inglês, né? A visibilidade que a seleção dá. Esse tipo de situação é muito clara por lá. Então aí também vale esse questionamento. Ele não tem esse item, ele não tem. Com certeza. Muito bem, hoje é dia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Estou aqui com a Brazuca, aliás, é a palavra que me faltou aquela hora, que ela é rugosa. É uma bola rugosa, é. Então é o seguinte, o centroavante Jô falou sobre o sorteio. Aliás, é parte interessada também, porque deve ser um dos atacantes na Copa do ano que vem. Veja aí. Ainda não, a gente não pode, eu não posso ainda falar como um jogador, né? Mas acho que uma seleção que quer ser campeã do mundo em casa, eu acho que não tem que escolher adversário, né? Acho que quem for, tiver que entrar na chave e vai na frente do Brasil, acho que a gente tem que, quem for, né? Eu espero que eu esteja, não pode escolher nenhum adversário, tem que ganhar de qualquer jeito. Não é parte interessada, Dimar, o jogo? Que isso. Acho que vai mesmo. Vai. Se continuar nessa toada, aliás, o contrato renovado agora e tal. Não apareceu, né, Everton, nenhum outro atacante em termos de campeonato brasileiro nas competições que se apresentaram no segundo semestre que pudesse tirar essa vaga dele. É o tipo de jogador, né? O centralizado, aquele que faz. É uma função muito complicada. Na minha avaliação, o Jô é o melhor centroavante do Brasil. Eu também acho. Na minha avaliação, eu fui muito criticado por essa opinião. Eu acho ele superior ao Fred. Essa é a minha avaliação. Eu acho ele mais completo. Ele protege a bola de um jeito inacreditável. É questão de fase. Questão de fase. E eu acho que a fase é muito boa e ele soube aproveitar muito bem essa fase, a fase boa do Atlético também. E foi muito legal, o João baita centroavante. Olha, a gente já agradece desde já, mais uma vez, não é? Porque o programa hoje foi curtinho, a gente agradece a todos pela audiência. Logo mais tem Beatles Forever, então, no Teatro Bradesco, que estiveram aqui conosco. E a partir de agora, na tela da Band, sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, no comando de Renata Fã. Só aqui na tela da Band, a gente se fala na segunda-feira. Bom final de semana, todo mundo na Band News. Tchau, pessoal.